Pois é, contagem regressiva é bem ali. Amanhã, galera, Estádio Castelão, a partir das 4 da tarde. Expectativa de um público muito bom. Maranhão Atlético fez ajustes finais na tarde de hoje, lá no Parque Valério Monteiro. E o time do Asa voltou a se movimentar nesta tarde também aqui em São Luís do Maranhão. Expectativa para o grande jogo. Vamos trazer números do Asa. O Asa é um time muito forte, jogando também fora de casa. E números do Maranhão Atlético Clube jogando em casa. Aqui a participação da galera, o torcedor confiante, o torcedor do Asa participa lá de Arapiraca, torcedor aqui em São Luís do Maranhão e outros estados também no Fala Galera. Estamos começando mais um conteúdo aqui no canal Laércio Costa Narrador. Não, isso daí vai estar muito legal. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Entrada do Quatraque próximo ao sinal. Fale com o Mendes, grande Mendes. Olá, prazer que prazer estar contigo, estamos chegando e aí você tá animado para o jogo de amanhã? Olha a contagem regressiva para esse confronto do time do Maranhão Atlético e do Asa. Maranhão que já deixou em 2 mata-matas para trás a Tunaluso Brasileira, ganhando aqui por 4-1 e perdendo lá por 2-0. E do time do Central ganhou aqui de 2-1, empatou lá em 0-0. E agora está nessa luta com o time do Asa, que é a melhor campanha da competição. O time de Arapiraca, que conseguiu aí marcar belíssimos jogos com goleadas, por isso esse ataque poderoso com mais de 30 gols marcados até aqui, o time do Asa. Então vamos dizer aqui o seguinte, o Asa é um time forte, o Maranhão também é um time forte jogando em casa. O Maranhão teve o probleminha que foi com o Campeonato Maranhense, e em alguns momentos poupou muitos jogadores. Teve outros que teve erro de arbitragem também aqui, que acabaram prejudicando, como no caso, por exemplo, a vitória para o Tocantinópolis, o Tocantinópolis Esporte Clube. Então, com muitos erros de arbitragem, desfavorável ao Maranhão Atlético Clube. E aí, o time do Macão Machão da Ilha teve esses percalços também no meio do caminho, mas também teve alguns empates que estavam fora de programação dentro de casa. Isso lá na primeira fase da competição. E o time do Asa, que compreende-se aqui muito bem dentro de casa, muito bem fora de casa, só uma derrota na competição, 8 gols apenas sofridos na competição. Não sei se a gente pode dizer que o grupo daqui era mais forte do que o grupo de lá. Certo é que o Altos é um time muito forte, que não perdeu para o Imperatriz no tempo normal, a vaga foi decidida nos pênaltis, o Altos foi o primeiríssimo colocado no grupo A2, você se recorda muito bem. O time do Maranhão Atlético chegou na última colocação por tudo isso, mas acabou sendo o campeão do estado. O Imperatriz, que teve a segunda melhor campanha, foi a equipe vice-campeã do estado. Para você ver como, né, as peças foram se movimentando e as coisas foram acontecendo. O Maranhão conseguiu chegar no primeiro, passar pela Tuna, mata-mata, o segundo, passar pelo Central, que foram todas as equipes mais qualificadas do que o Maranhão Atlético, que, repito, foi a pior campanha e ainda continua sendo em relação àqueles que estão classificados. Mas claro que é jogo a jogo e é jogado, cada jogo é uma história diferente e tudo passa régua no que aconteceu para trás, que o importante é o agora. O time do Asa fora de casa, o adversário realmente contundente aqui para o Maranhão Atlético, marcou muitos gols. Mas olha aqui, os adversários, Juazeirense, Sergipe, Lagarto, União de Tocantins, Barcelona da Bahia, Penedense, Jequié. Então, esses os adversários. Ele passou pelo Ferroviário e passou também pelo Manauara.
né? Passou também pelo Manauara. Então esses foram os jogos do time do Asa, né? Então, fora, vamos lá. Esses aí foram os jogos que ele, até que os adversários que ele enfrentou. Mas aí, uma sequência de jogos, deixa eu mostrar aqui para os senhores, essa sequência maravilhosa que o Asa teve, os jogos do Asa, não, perdão, os jogos do Asa fora de casa, né? Vamos aqui trazer para a gente dar uma olhadinha. E aí a gente vai começar aqui todos os jogos da Série D, de baixo para cima. Estou mostrando qual esse jogo é. Do Maranhão Atlético, eu quero o Asa. Primeiro eu quero o Asa. Vamos chegar no Asa? Vamos chegar no Asa. Chegamos ao Asa, né? Então, os jogos do Asa. Começou o jogo diante da Juazeirense jogando fora. E aí batendo de 3-0. Depois pegou o Jequié. Só em 2 jogos já foram 7 gols, né? Mandou 4-2, mais uma vitória. Aí vitória em casa sobre o Penedense de 1-0. Depois, logo na sequência, pegou o Sergipe e mandou 2-1. Só nessa sequência de início de competição já foram 5 vitórias. Aí no meio, o empate com o Lagarto, depois mais 2 vitórias sobre o Barcelona de 4-0, sobre o União Atlético do Tocantins por 4-0. Aí some aí só até que quantos gols esse time já marcou. Então esse ataque é realmente um ataque forte, poderoso. Aí vem empate com a União Atlético, né, que foi a volta, já em 2-2. Aí Barcelona de Ilhéus ganhou sofreu a derrota por Barcelona de Ilhéus, perdendo então de 1-0. Esse jogo fora de casa, que foi a única derrota que o time teve para o Barcelona de Ilhéus fora de casa. Aí vem vitória sobre o Lagarto, empate com o Sergipe em 2-2. Aí vem o Penedense e aí vitória de 1-0. Vem o Jequié, empate em 0-0. Aí uma sequência de 4 vitórias sobre Juazeirense, 3-0. Ferroviário, lá no primeiro mata-mata, né? Aconteceu 1-0. Depois 2-0 no segundo mata-mata. E aí veio o Manauara, com uma vitória fora de 1-0 e um empate em 0-0. E agora o confronto diante do Maranhão Atlético Clube, esse confronto que nós vamos ter amanhã, se iniciando essa decisão de 180 minutos. Agora, quais os jogos que o time ganhou só jogando fora? Então, o Asa fora, 3-0 na Juazeirense, vitória, 2-1 no Sergipe, vitória, 0-0 com o Lagarto, empate, vitória com União do Tocantins de 4-0, derrota para o Barcelona de Ilhéus 1-0, vitória sobre o Penedense 1-0, empate com o Jequié 0-0, aí vai para o mata. Aí só aqui nessa primeira fase foram 10 gols fora e 1 gol contra, todos os jogos fora. E forte, né? 10 gols fora, 1 gol contra apenas. Aí Ferroviário, já na segunda fase, 1-0, fora de casa, e depois contra o Manauara, fora de casa também, 1-0. Né? Então esses foram os jogos do time do Asa, adversário forte, vai ser um jogão de bola, e a gente vai para o jogo, né? O Maranhão Atlético no jogo. O Maranhão Atlético é em casa. Agora vamos dar uma olhadinha aqui no Macão, Machão da Ilha. Time do Maranhão Atlético, agora sim, eu quero o Maranhão Atlético aqui na telinha, produção. Beleza, tá na telinha o Maranhão? Já tá, né? Tá na telinha o Maranhão, então vamos lá. Maranhão Atlético Clube, vamos lá, acompanhando o Maranhão. O Maranhão teve aí jogos entre Campeonato Maranhense e Campeonato Brasileiro. Então o Maranhão, vamos lá, na estreia do Maranhão na Série D do Campeonato Brasileiro. Essa estreia do Maranhão foi contra o Sampaio Correia, foi ou não foi? Foi contra o Sampaio Correia. Aí houve empate em 1-1, do Maranhão, aí vem o Parnaíba, empate em 1-1, aí vem 1-0, derrota fora de casa para o Iguatu, depois empate em casa com o Iguatu em 1-1, depois empate com o Parnaíba em 2-2, jogando fora de casa. Sampaio Correia derrotou aqui por 2-0, o Maranhão vencendo também. Aí vem o Tocantinópolis, lá em Tocantinópolis, empate em 1-1. Aí pegou o Imperatriz e sofreu uma derrota jogando lá em Imperatriz por 1-0. Depois o Maracanã, o Maranhão Atlético venceu por 3-0. Diante do Altos ganhou de 1-0. Aí vem a Tunaluso Brasileira, já na segunda fase, 4-1. E depois 2-0, foi derrota, vitória em casa, derrota fora. Pegou o Central 2-1 e empate com o Central em 0-0. E agora tem o Asa
que vem aí para esse primeiro confronto aqui em São Luís do Maranhão, depois lá no outro fim de semana, sábado, 17 horas, jogando lá em Arapiraca. O Maranhão então em casa, só para recapitular aqui, só os jogos em casa do Maranhão. O Maranhão Atlético teve em casa, são 5 vitórias, 3 empates do Maranhão Atlético e uma derrota como mandante. Como mandante, só uma derrota do Maranhão Atlético Clube. Se não, vejamos. Empate com o Altos em 1-1 em casa, né? Vitória sobre o Imperatriz por 3-0. Aí a derrota para o Tocantinópolis de 3-2. Aí é esse que a gente falou, que teve muitos erros também de arbitragem. O Maranhão poupando o time total. 1-1 com o Parnaíba, 1-1 com o Iguatu. Depois, vitória sobre o Sampaio de 2-0, vitória sobre o Maracanã de 3-0, uma vitória maiúscula do Maranhão. Houve a classificação do Macão, então o Macão partiu aí para cima da Tuna, mandou 4-1 e depois o Central 2-1. Foram jogos em casa do Maranhão Atlético nesse Campeonato Brasileiro. Sabe no frigir dos ovos, na soma, dos resultados de jogos, vamos ter um grande espetáculo entre Maranhão Atlético e o Asa, né, neste sábado, ou seja, amanhã, no estádio Castelão. É aquilo que a gente está aguardando. O professor Marcinho Guerreiro falou esta semana, falou também já desse confronto. Vamos ouvi-lo. Primeiramente, vai ser um jogo difícil. Todo mata-mata ele é muito difícil. Ainda mais agora esse que vai te levar ao acesso. A gente sabe que a equipe do Asa é uma boa equipe, uma equipe experiente, de jogadores que conhecemos, mas nós estamos preparados. A gente sabe que dentro de casa a gente é muito forte, né? A gente precisa fazer um resultado, como eu sempre venho falando. Mata-mata, você tem que fazer o resultado, levar um resultado para a casa do adversário. A gente tem estudado isso já depois do jogo do Central, a gente já vem estudando, a gente já tinha assistido o jogo deles contra o Manauara, então assim, a gente sabe que vai ser um jogo difícil. Mas estamos preparados quando chega nesse jogo, né, desse mata-mata do jogo do acesso. É sempre muito difícil, doloroso nessa Série D e a gente sabe das dificuldades que vamos encontrar, mas dentro de casa a gente tem que estar preparado, tem que estar focado para a gente levar um resultado para a casa do adversário. Olha, sem dúvida, né, foi um começo difícil, né, perdemos para o Tocantinópolis dentro de casa, tivemos alguns tropeços dentro de casa, né, até por conta de troca de jogadores, troca de equipe, né? A gente estava ainda também dentro do finais do Maranhense. Foi muito difícil, né? A gente perdeu alguns jogos, perdeu alguns pontos dentro de casa. Talvez muitos não acreditavam, né, nessa reviravolta, né? Mas eu acreditava, esses jogadores que estão aqui acreditavam, a diretoria, aqueles verdadeiros torcedores do Maranhão, do MAC. E a gente chega muito forte, como eu sempre falo, está muito parecido com 2018, né? Quando eu tive o acesso lá no Imperatriz. Então muitos não acreditavam ali, talvez a gente tinha 12, 13, 14 jogadores. E a gente conseguiu um acesso que era muito difícil. A gente enfrentamos o América, enfrentamos o Moto e depois o Manaus. E a gente conseguiu um acesso, talvez muitos não acreditavam. E novamente eu chego em jogo do mata-mata, né, com uma possibilidade muito grande, né, de subir, claro, respeitando a equipe do Asa, mas dentro de casa a gente é muito forte, a gente tem feito bons jogos. Claro, você teve oscilações dentro da competição, mas o mais importante, quando chega no mata-mata, todo mundo fica igual. Não importa se você liderou toda a competição, né, e você seja o último, mas no mata-mata é diferente. É um outro campeonato, você tem que errar menos, você tem que ter o foco maior. E digo mais, né, essa nossa equipe ela tem um mental muito grande. Né, a gente costuma jogar fora de casa, jogamos contra a Imperatriz na final do campeonato, depois a gente sai contra a Tuna, muito difícil, um campo bem pequeno. E agora contra o Central, né, a gente viu lá 12 mil pessoas, né, e esse grupo respondeu muito bem dentro de campo e fora de campo também, porque a gente vem trabalhando, graças a Deus, e como eu gosto sempre de falar, a nossa diretoria também tem feito um esforço muito grande, né, com toda a nossa comissão, com toda a diretoria, com todo o staff do clube. E esses jogadores a gente não pode deixar de lembrar, porque mentalmente eles estão muito fortes, e isso é que é importante dentro da Série D. Olha, sem dúvida, primeiramente a gente tem que trabalhar, né? Essa parte a gente tem que deixar com a diretoria, com a parte jurídica. Nós temos que trabalhar, tanto pensando no sábado ou no domingo, né? A gente já tem algumas coisas passadas já pela nossa parte de análise, né? Do Herbert, do Lucas, do Otávio, de toda a comissão, do Raul, né? Sobre o Asa, a gente já vamos passar para os jogadores, já estamos passando,
né, para esses jogadores e ajustar algumas coisas, como eu sempre falo. Mata-mata, você tem que errar o menos possível, né? E a gente sabe que é uma equipe que gosta de um jogo apolhado, não tem uma transição muito rápida, mas a gente sabe que é um jogo apolhado, é um jogo de qualidade. Conhecemos alguns jogadores que estão lá, mas a gente está preparado. A gente tem que fazer um grande jogo, fazer uma grande semana para a gente conseguir um grande resultado dentro de casa. É isso aí, Marcinho Guerreiro, é isso, o time está preparado, o time do Maranhão ainda, apenas o Marcinho não divulgou quem é que ele vai levar no meio de campo. Ele disse que o time será mantido, não tem mistério, mas aí paira a dúvida. Jogando em casa, o titular era o Railson. Rosivan foi muito bem no jogo fora de casa, mas aí para um time mais agudo, ele não precisaria do Railson no meio de campo, ao lado do Vagalume, Dudu fazendo o primeiro homem. Bom, fica na mente aí do professor. O professor destrinche tudo aí, né? Tem que confundir um pouquinho aí a moçada. É isso aí. O time do Asa, então, aqui em São Luís também não tem... O problema já foi falado. Apenas o Zulu e o Charles vão estar fora. Ademais, o time vai ser aquele que o torcedor já conhece, torcedor do Asa. O time alvinegro vai a campo com Matheus Vinícius, Paulinho... No lugar do Zulu, que sentiu desconforto e não vai para o jogo, vai o Thiago Papel, Christian Lucas e o Thiago Silva, Guilherme Borges, Fabrício Bigode, Samuel, Thiago Alagoano, Júnior Viçosa e o Will. Esse é o time que vai para o confronto, pode ser o time, né? Vai para o confronto contra o Maranhão. Se desejar assim, quiser repetir, como já disse que não tem mistério o time, deve ser repetido. Apenas com essas duas peças que o professor não vai poder contar, mas o restante do time será igual. Então, vamos ter um grande jogo? Vamos sim, vamos ter um grande jogo. Quero trazer a participação da galera, moçada que mandou seu recadinho aqui nos nossos conteúdos, muito obrigado. Moçada que manda, a gente valoriza aqui também, né? Obrigado, Marcinho Guerreiro, obrigado também, sorte ao Maranhão Atlético Clube, vamos ter um grande jogo. Sim, antes da galera, a produção está já me mostrando aqui. Olha aí, gente, a média de público pagante do Santa Cruz é a média, isso aqui é só média do público pagante do Santa Cruz. 21.692, a média de público da Cobra Coral Pernambucana, rapaz. E aí, se eu te disser aqui que o público total pagante que assistiram os 9 jogos do Santa Cruz como mandante, 195.229 torcedores em 9 jogos, gente. Média de 21.692. O segundo maior público é do América de Natal, né? A campanha da Série D. 88.361 em 9 jogos. O América teve essa média de público aqui de 9.818 torcedores por jogo em 9 jogos. Joinville, 6.110 torcedores, a média de público total 48.883 em 8 jogos, porque o time não passou aí para a fase seguinte, né? Estamos falando isso aqui só até 9 jogos, tá, moçada? Só até 9 jogos. Central, por exemplo, a média de público do Central 3.422, total de 30.799 torcedores em 9 jogos. O Rio Branco do Espírito Santo, média de 3.306 torcedores, um público total de 29.757, 9 jogos, assistiram os jogos então do Rio Branco. Aí teve a Portuguesa, com média de 3.2, Marcílio Dias, Água Santa, o Asa, que é o aniversário do Maranhão, tá aqui, ó, o Asa. A Asa teve um total de público de 18.612 torcedores em 9 jogos, né? A média de 2.068, então, torcedores. 18.612 no total. O Maranhão Atlético, para a gente ser mais rápido aqui, que eu quero ir para a galera. O Maranhão está lá embaixo da turma. Aliás, o Sampaio Correia, que nem classificou, é o 19º em arrecadação em público, na verdade, né? Isso trazendo aqui das equipes diferentes, né? Porque está abaixo até do Ferroviário do Ceará. Quem te viu, quem te vê, Bolívia querida. O Sampaio Correia, 1.057 torcedores. A média para 8.455, que um público total que assistiu aos jogos do Sampaio Correia, em 8 jogos que o Sampaio Correia realizou como mandante. Tá? Deixe-me ver o Maranhão, chega a ser dramático aqui o Maranhão Atlético.
O Imperatriz, por exemplo, média de 320. Isso aí é oficial, não sei o que estou falando, não, você está oficial. Ó. E o público do Imperatriz diz em total 2.878 jogos. Isso foi o que foi apresentado. Apresentado, né? É isso. Maranhão Atlético, 47º. 260 a média do Maranhão por jogo. 2.336 torcedores em 9 jogos. Total, 2.336 torcedores em 9 jogos que o Maranhão Atlético esteve como mandante. Então, não sei se é para acreditar isso aqui ou não, porque a olho nu não é isso que a gente vê. A olho nu não é isso que a gente vê, horrivelmente. Vou lá logo para a comunidade aqui, para a gente cortar esse assunto aqui. Vamos no nosso torcedor que já manda aqui seu recadinho para nós. Então, deixe-me ver a nossa galera, né, que traz aqui na nossa comunidade, que traz a sua participação. E é esse torcedor que eu quero falar agora, quero mandar o recadinho dele. Então, vamos nessa, mandar o recadinho da nossa galera. Tá aqui, ó, Laércio, bom dia, eu sou Ronaldo, aqui de São Paulo. Agora, deixa eu só dar uma acertadinha aqui nessa... Deixa-me só dar uma acertadinha aqui para ver se a gente consegue colocar bonitinho aqui no enquadramento, tá, meu irmãozinho? No enquadramento, que eu não estou gostando desse enquadramento aqui com a galerinha, mas já creio que eu tenho que diminuir um pouquinho aqui o quadro, tá? Para a gente dar uma olhadinha aqui em todos vocês. Deixa eu ver aqui. Onde é que eu vou aqui? Vou bem aqui, tá? Para a gente diminuir aqui o quadro e já colocar os nossos amigos. Aí, garotinho cheio de bosta. Isso aí, olha, ó, tá? Então a gente já deu uma reduzidazinha aqui, agora sim, beleza. Vamos lá. Com toda essa galera que participa com a gente, agora vai dar para ver todo mundo. Aqui tá. Lena Marques, bom dia, Lécio. Costa, narrador, vou torcer para o Maranhão Atlético Clube. Esse acesso, que pena, né? Que o Sampaio não conseguiu. Estão sonhado acesso, mas espero que em breve o Sampaio volte às suas divisões nacionais, a voltar pelo menos na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, né? A voltar pelo menos até a segunda divisão. Perfeito. Alex Rodrigues, confiante na vitória, não pode perder em casa. Avante, avante. Mandei aqui o Márcio Menezes. Deixa eu dar joinha aqui pra galera, para não esquecer. Joinha aqui para todo mundo que vê no canal ganha o seu joinha, né? Então vamos lá, dá o joinha pro Alex Rodrigues, para o Márcio Menezes. Mandei o joinha direto de Arapiraca, 2-0. Asa Gigante, Arapiraca é o estádio, né? A gente falou em relação às dimensões do estádio, 105 por 68. Então são dimensões normais, né? Todos são padronizados, né, ô Márcio? Um grande abraço, muito obrigado, meu irmão. Em Arapiraca também é 105 por 68, aqui no Castelão não é nada maior nem menor, tudo igual. Dão Nascimento, cadê o apoio do Carlos Brandão ao MAC? Pois é, governador, a galera tá cobrando, hein? Emanuel Amorim, pra cima deles, Macão. Dá o joinha aqui também, aqui pros nossos amigos, vamos lá. Pode faltar ninguém, eu não posso deixar de dar o joinha. Vou logo dando joinha aqui para todo mundo. Quem mais aqui? Laércio, eu sou tricolor, é o Raimundo Mota Torres. Mas eu torço para o futebol do Maranhão. Eu confio no MAC. Tem um time bom, tem um treinador que eu acho que é o melhor do Nordeste, simplesmente ele foi vice-campeão piauiense e campeão maranhense, tudo no mesmo ano, e vai conseguir o acesso no MAC de Coroatá, Maranhão. O Raimundo, grande Raimundo em Coroatá, um grande abraço, obrigado, já tem um joinha aí para ti, meu irmão. Janiel Cândido, boa noite, não será um jogo fácil para nenhuma das duas equipes, a torcida alvinegra está confiante em trazer o bom resultado. É isso, não vai ser fácil esse jogo mesmo não, hein? Sou motense, mas se Deus quiser, sábado estou no Castelão. É o Epitácio Ataídes, valeu Epitácio, muito obrigado também aí pelo carinho. Quem mais aqui? O Maicon Lima diz aqui o seguinte, vamos meu asa, tá aí o Maicon, você vem para cá, para São Luís, ô Maicon? Veio na caravana, tá na caravana, vai ficar à distância só torcendo, passando essa energia. Valeu, obrigado aí, Maicon. Com a ampliação da Série D 2026, com 96 clubes, o Sampaio Corrêa tem chance? É aquilo que falei, eu acho até que já falei essa mensagem aqui. Vai depender muito, né? Do time que você fizer. Vai depender muito. Não pode ficar fazendo apostas, não pode imaginar que vai ser uma coisa e não é. Eu acho que os dirigentes são tão experientes que eles sabem o que vai dar certo e o que vai dar errado. Não é possível, né?
Deuselina Alves da Silva, oi, o Maranhão vai subir, eu torço para qualquer time do Maranhão. Deuselina, um grande abraço, muito obrigado, Deus abençoe, uma feliz sexta-feira, abençoado fim de semana. Maxwell da Silva, Maranhão tem que conseguir o acesso, jogar para ganhar esse time fraquíssimo do Asa. Vamos, Maranhão, dê pena essa galinha, diz aqui o torcedor Maxwell da Silva Dias. O Francisco Sampaio Correia está só de olho para ver o que é que acontece. Nelci Penha dá o recado aqui para o Epitácio. Eles só falam do Sampaio Corrêa porque é o maior do estado. Apenas Sampaio, time de títulos nacionais. Os outros times não têm títulos nacionais, disse aqui a Nelci Penha. E o Erinaldo Silva diz aqui, se o Maranhão subir, vai ter 3 milhões só de cotas da Série C do Brasileiro. Que bom, né? Porque se o Maranhão subir, é por merecimento. É pelo time, pelos guerreiros, pelos meninos que estão aí se doando, mesmo que seja o menor investimento desta Série D, segundo o presidente, né? Mas o Maranhão está aí, está trabalhando com os pés no chão, com muita responsabilidade e humildade, para ter um bom campeonato, né? É o que o Maranhão Atlético Clube exatamente está querendo. A gente fica na maior expectativa hoje do anúncio da Confederação Brasileira de Futebol. Dizem que vai anunciar hoje as tais mudanças, né, da Copa do Brasil, da Série C e da Série D do Campeonato Brasileiro. Pelo menos alguma coisa há em virtude da nota que foi enviada dos clubes em conjunto para o presidente Jamil Chaldi, lá da Confederação Brasileira de Futebol, né? Então, a qualquer momento pode sair já esse comunicado dessas alterações que a gente espera para ver quais são. Falam em 94 clubes, 96 clubes, vamos ver o que é que eles vão trazer para nós aí de novidades, né? O certo é que, se vier, vai salvar o calendário de muitos, não só do Sampaio, mas de muitas outras equipes no futebol nacional, grandes equipes que ficaram fora e que ainda poderiam até ficar, né? Se não conseguiram o acesso. Todas essas que não conseguirem acesso, se as regras forem as mesmas, a maioria delas não tem calendário, né, para o ano que vem. Então tem que brigar nos seus estaduais para poder ter calendário. Agora, se houver essa confirmação, vai salvar muita equipe de nome, de respeito, de tradição no futebol brasileiro. Vamos aguardar aqui pacientemente. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã todos para o estádio, todos para o jogo. Amanhã a gente traz um conteúdo, um pré-jogo aqui para você, do Maranhão Atlético e do Asa, trazendo tudo para você a respeito do jogo, tudo que aconteceu durante a semana. E vamos para o jogo. Maranhão tem sorteio de uma TV 43 polegadas só para o setor 4 de arquibancadas. O torcedor que for lá para o setor 4, pagar seu ingresso, vai concorrer ao setor, a uma TV 43 polegadas. O setor 4 fica próximo aos bancos de reservas, né? E o Maranhão vai fazer um mosaico ali. Esse setor vermelho que você vê aí, ó, os bancos estão aqui bem mais à frente, né? Mas o espaço é muito grande, há uma distância boa entre o setor 4 e os bancos de reservas. Enfim, é um estádio muito confortável, um estádio bonito, um estádio lindo, que é o Estádio Castelão. Então dá todo esse conforto. A galera vai ficar nesse setor vermelho, é o setor 4, setor amarelo, setor de cadeiras, ali cabe só nesses dois setores mais de 9 mil, quase 10 mil. E mais o setor aqui do meu lado esquerdo, que você está observando aí, é exatamente o setor 5 e 6, que vai ser destinado ao visitante, ou seja, a torcida do Asa. Vamos então para o jogo. Minha gente querida, muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Não deixe de ir para o estádio, prestigiar, acompanhar e prestigiar o Maranhão Atlético Clube. De boa, vá torcer, se possível, a camisa do seu clube, leve sua bandeira, sua bandeirola. É a festa do futebol do estado do Maranhão, é decisão, é a decisão que vai durar 180 minutos. Começa esse primeiro tempo de 90 minutos aqui no Castelão e depois vamos lá para Arapiraca com o time do Maranhão Atlético Clube, jogando diante desse time que faz uma campanha extraordinária, que é o time do Asa. Fique com Deus, um grande abraço,
Nos reencontraremos amanhã na nossa grande e sensacional jornada esportiva para Maranhão Atlético e Central, e de olho também nos outros jogos que vão acontecer, o jogo das 18 horas do Santa Cruz e América, enfim, de todos os outros jogos aqui das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Fique com Deus, um grande abraço, Deus abençoe a cada um de nós. Tchau, tchau, valeu! Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio.